Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Eu não sei se você sabe, mas agora, quinta-feira, próximo dia 14 de novembro, é o Dia Mundial de Combate e Conscientização do Diabetes, que é uma doença, né, que assusta, tem 2 tipos aí e, claro, que a gente tem que estar sempre atento a isso, saber os cuidados que a gente pode ter, saber se a gente pode prevenir, e quem vai responder tudo pra gente é Daniele Fabretti, endocrinologista. Obrigada, Dani, pela presença. Obrigada pelo convite. O diabetes é uma doença silenciosa? Sim, o diabetes ele é uma doença silenciosa e por isso que a gente fala tanto dos cuidados de prevenção e controle. Então, o diabetes, na grande maior parte dos casos, não dá sintoma nenhum. Você descobre pelo exame de sangue. Quando você tem aqueles famosos sintomas de muita sede, boca seca, fazendo muito xixi e emagrecimento, é porque ele já está em níveis muito mais altos. Esses são os sintomas clássicos, assim. Isso. Mas como que a gente tem que prevenir, então, o diabetes? Então, hoje, gente, o que a gente sabe? Todas as pessoas, a partir dos 35 anos, têm que fazer uma avaliação no exame de sangue, esse examezinho comum, de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, para avaliar como é que estão os níveis de açúcar no corpo. Certo. As pessoas que têm história familiar, pai ou mãe diabético, ou as mulheres que tiveram diabetes gestacional ou um bebê que nasceu com mais de 4 quilos, pessoas que têm sobrepeso, obesidade, as mulheres que têm síndrome de ovário micropolicístico, são indicações de você buscar ajuda antes, porque são fatores de risco para desenvolver o diabetes. Antes dos 35 anos. Exatamente. E aí, se você detectou algo, o que a pessoa tem que fazer? Então, hoje a gente já sabe que com pré-diabetes, se você for diagnosticada com pré-diabetes, uma perda de peso de 5% do seu peso, que nem é tanta coisa, já tem uma melhora metabólica importante. Então, o que a gente recomenda? Diagnóstico de pré-diabetes, 150 minutos de atividade física regular, caminhada, bicicleta, reduzir os alimentos ruins, então industrializado, ultraprocessado, aumentar a quantidade de fibras na alimentação. A gente sabe que as fibras ajudam a diminuir os picos de insulina. Frutas, a gente pode comer, mais cuidado com as quantidades, não é porque pode comer fruta que a gente vai comer fruta o dia inteiro, né? Ela se encaixa mais nos horários dos lanches. A pessoa tem mais vontade de comer doce ou não tem nada a ver? É uma desculpa. Mas o aumento do apetite é um dos sinais do diabetes descompensado. Então, a pessoa come, não se sente satisfeita e mesmo assim emagrece. Entendi. Então, é um sinalzinho de alerta também. Dani, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas jovens, no caso mulheres, que estão pré-diabéticas. Qual que é a diferença do pré-diabético e do diabético? Então, na verdade, esse pré-diabetes seria uma fase mais inicial do diabetes, né? Hoje, a gente já considera o pré-diabetes como uma doença, porque mesmo sendo pré, você já tem um risco aumentado das complicações do diabetes. Então, a gente já tem que intervir. Certo. Mas a diferença entre um diabetes e o pré-diabetes se dá pelo diagnóstico no exame de sangue. É a quantidade ali da glicemia, né? Exatamente. E aí, além de todo esse controle, aí tem que fazer uso da insulina ou não? Depende, né? Então, se você tem um diabetes com esses sintomas de gravidade, que a gente chama um diabetes descompensado, perda de peso, bebendo muita água, perdendo massa muscular, fazendo muito xixi, nesses casos, geralmente a gente entra com a insulina inicialmente. Mas os medicamentos que a gente chama de antidiabéticos orais. Tem outros medicamentos, então. Isso. Falando mais de diabetes tipo 2, que é o mais comum, né? E aí tem um controle. Isso, aí a gente busca o controle da glicemia com todas as mudanças, né? Tem cura? Tem controle, né? Então, o diabetes ele é uma doença crônica, assim como hipertensão,
assim como dislipidemia, o colesterol alto, a gente consegue controlar. Existem medicamentos, existem mudanças de estilo de vida que ajudam muito, mas é controlável. Se você voltar a ter os hábitos como tinha anteriormente, a doença volta. Ou seja, tem que estar sempre em acompanhamento médico, fazendo todos os exames para ver que está tudo bem. Exatamente, tem que ter acompanhamento. E, assim, é lógico que a outra é menos comum, né? É aquela do tipo 1, ela é mais grave. Ela é mais difícil, né? Que eu digo assim, porque a diabetes tipo 1, ela é diagnosticada geralmente na infância e ela não tem uma causa hereditária ou alimentar, né? E sedentarismo como o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma causa autoimune, então por algum fator genético e algum gatilho ambiental, geralmente crianças desenvolvem o diabetes tipo 1 e o pâncreas para de funcionar. Nesses pacientes, o único tratamento que existe hoje é a insulina. Ah, tá. Agora, na outra, que é mais comum, pelo que você está falando, tem muito a ver também com estilo de vida e hábitos. Se a pessoa tiver hábitos saudáveis, ela vai ficar mais distante desse problema. Exatamente. Se ela mantiver aquela circunferência abdominal reduzida, fizer exercício físico regularmente, não for sedentária, ter boa noite de sono. Hoje a gente sabe que o sono impacta no controle da glicemia, tanto a privação de sono, quanto os pacientes que têm apneia, por exemplo, que roncam, eles têm mais resistência insulínica, mais diabetes. E só para a gente finalizar, quando a pessoa descobre tardiamente, o que pode acontecer? Quais são as consequências disso? Então, o diabetes, quando ele não é bem controlado, né? Ou quando realmente descobre mais para frente, porque ele não tem muitos sintomas, esse excesso de açúcar, de glicemia no sangue, é como se ele fosse tóxico. Então, ele vai danificando os nervos e os vasos. Por onde o sangue vai passando, ele vai ferindo essa estrutura. E aí aumenta o risco de você ter infarto, de ter derrame, de ter lesão de fundo de olho, né? A famosa cegueira do diabético, de fazer uma lesão no pé e não cicatrizar, podendo levar a uma amputação. Então, tem todas essas consequências do diabetes que a gente, hoje em dia, está tentando correr atrás para ninguém ter, né? Combater. Maravilha, Daniele Fabretti, endocrinologista. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Imagina, viu? obrigada. Estamos na paleta, né? Você notou? Novembro Azul.